Pedi que você largue o emprego e cuide do bebê da sua irmã. Ela está ocupada demais. Meu pai disse isso atravessando a mesa de Natal, na frente de cerca de 20 parentes, com a mesma calma de quem estava pedindo para eu encher sua xícara de café. Minha mãe apenas concordou com a cabeça e completou: é isso que a família faz. Meu nome é Lohane Becker. Tenho 42 anos. Durante 7 anos, deixei aquela mesa acreditar que eu era a filha fria que foi para a cidade e não ajudou em nada, enquanto meu pai sustentava todo mundo. Eu não chorei. Não me defendi. Apenas coloquei o garfo sobre o prato e deixei o som se espalhar pela mesa inteira. Então eu disse uma única frase sobre o que realmente fiz durante esses 7 anos. O sorriso do meu pai desapareceu primeiro. Minha mãe ficou pálida, e os 20 parentes ficaram tão imóveis que dava para ouvir o estalo do aquecedor ligando. Para entender por quê, precisamos voltar ao inverno em que nossa empresa quase faliu. Antes de voltar até lá, se você já foi aquela pessoa que silenciosamente segurou a família inteira enquanto o outro levava o crédito, me faça um pequeno favor e se inscreva. É assim que essas histórias chegam a quem precisa ouvi-las. E me diga nos comentários de onde você está assistindo. Agora, o inverno em que tudo quase acabou. A pasta de arquivo viajou virada no banco do passageiro o caminho inteiro para o norte, e eu não virei ela nenhuma vez. Era uma pasta simples de papel pardo, dessas que você compra em caixas com 100 unidades. Dentro dela estava a coisa mais cara que eu já possuí na vida. E eu dirigi 2 horas até a costa para entregá-la e abrir mão dela. A cada poucos quilômetros meus olhos iam para a pasta e depois voltavam para a estrada. O aquecedor soprava ar quente contra meus joelhos. No bolso do casaco, encostada no meu quadril, a chave de latão do meu avô permanecia fria durante todo o trajeto, daquele jeito que metal antigo fica frio mesmo quando tudo ao redor já aqueceu. Meu telefone acendeu no painel a 40 minutos de Pearl Harbor. Coloquei no viva voz. Está tudo pronto para amanhã, Lohane. Era Gordon Pruitt, meu advogado, que nunca ligava depois das 6 a não ser que fosse algo importante. Tem certeza disso? De tudo? Tenho certeza. Você assina às 9 e acabou. Não tem como voltar atrás depois. Ele fez uma pausa, como fazem os homens cuidadosos. Já redigi muitos documentos em 30 anos. Nunca redigi esses. Te vejo no dia seguinte ao Natal, eu disse, e encerrei a ligação. Pearl Harbor era o tipo de cidade onde as mesmas famílias comandavam os mesmos cais há 3 gerações, onde todo mundo sabia de quem era cada barco e quem tinha construído o quê. Eu cresci ali. Saí aos 18 anos, e a cidade decidiu que o mais interessante sobre mim era justamente eu ter ido embora e nunca mais atualizou essa versão. Estacionei atrás da casa dos meus pais, sob o bordo sem folhas, e fiquei ali com o motor ainda estalando. Pela janela da cozinha, dava para ver minha mãe se movendo entre o fogão e a bancada. Minha irmã Felicite rindo de alguma coisa, com um pano de prato no ombro. Por fora parecia acolhedor. Por fora, sempre parecia. Eles achavam que eu tinha voltado de mãos vazias. Entrei pela porta lateral, porque a da frente era para visitas, e eu já tinha deixado de ser uma fazia tempo. Olha ela aí. Meu pai nem se levantou. Bakbuker raramente se levantava por alguém. A sala é que parecia se ajustar a ele. Ele segurava um copo com algo âmbar, com a tranquilidade de quem sempre esteve no comando da própria mesa. Continuando a mexer em papel na cidade, Lore? Algumas tias riram baixo, automático, daquele tipo de risada repetida tantas vezes que já vira clima. Mais ou menos isso, eu respondi. Felicite veio da cozinha e me abraçou com um braço só, aquele abraço meio distraído, de quem já decidiu não olhar muito fundo. A gente nem achou que você ia aparecer, ela disse. Você está sempre tão ocupada com suas. Ela balançou o pano de prato no ar. Planilhas. Eu não perderia isso, respondi. Pelo menos isso era verdade. Deixei minha bolsa no chão e apoiei a mão na borda fria do balcão. O granito era o mesmo da minha infância, ainda com a mesma lasca perto da pia. Minha mãe encostou um beijo no ar, perto do meu rosto, e perguntou se eu tinha comido, sem esperar a resposta. Ela é boa com esse papel todo chato de escritório, nossa Lohane, meu pai disse para a mesa, erguendo o copo só um pouco, como se aquilo encerrasse qualquer discussão. Sempre foi.
Nunca serviu para muito mais. A Felicity é que sabe tocar coisa de verdade. Ela sim é prática. Levei minha bolsa lá para cima, para o quarto que já tinha sido meu e que agora servia para guardar enfeites fora de temporada. Havia uma caixa de guirlanda em cima da cama e um monte de cadeiras dobráveis encostadas na parede. Empurrei a caixa para o lado e me sentei. Por um instante, fiquei só com a pasta no colo, passando o polegar pela borda fechada, sentindo o peso silencioso do que eu tinha trazido comigo. Tem uma coisa que eles não sabiam sobre a filha que mexia com papel. Eu não arquivava notas fiscais. Eu não conciliava a caixa pequeno. Eu sou especialista em reestruturação. Quando uma empresa está a 3 semanas do fim, quando o banco já está afiando as facas e o dono não dorme mais, é a mim que eles chamam. Eu compro dívidas que ninguém quer encostar. Eu desmonto o que está quebrado e decido o que ainda merece continuar de pé. 2 anos atrás, entrei em uma fabricante de móveis com mais de 100 anos de história, que 4 bancos já tinham dado como perdida. Em um fim de semana, eu reestruturei tudo e mantive 400 empregos vivos. Ninguém fora daquela sala nunca ouviu meu nome. Esse é o tipo de trabalho. Ficar na borda da mesa, onde as pessoas barulhentas esquecem de olhar. Eu salvo empresas que todo mundo já enterrou. E sou boa em ser subestimada. Eles não fazem ideia do que esse trabalho já me custou ou do que ele salvou. O lago congelou cedo no inverno em que fiz 35 anos, e, de certa forma, tudo ao redor também congelou. Mas eu me lembro mais do balanço financeiro do que do clima. Meu pai finalmente me deixou ver os livros. Não porque quis, mas porque não tinha mais saída e eu era a única da família que conseguia ler um balanço sem precisar soletrar mentalmente. Sentei na mesa do escritório dos fundos da Becker e Sons Marine, sob uma única lâmpada. E fui virando página por página, enquanto os números pioravam a cada linha. A empresa carregava mais de 1,5 milhão em dívidas. O estoque de barcos estava todo financiado até o limite. 2 temporadas ruins tinham drenado o caixa, e a linha de crédito que tapava os buracos estava sendo cobrada de uma vez. Revisei tudo 2 vezes, só para ter certeza de que não estava sendo generosa demais com a situação. Foi então que encontrei o que fez meu estômago afundar. O empréstimo estava todo cruzado com garantias. Em algum ponto de refinanciamentos e papeladas apressadas, meu pai tinha colocado a casa como garantia do negócio. A casa com o granito lascado e o bordo no quintal. Se a marina quebrasse, o banco levava a casa também. Ele tinha apostado o teto onde a esposa dormia em uma boa temporada que nunca veio e não contou isso a ela. Nem a mim. E ali, sob a luz fraca da lâmpada, eu entendi que ele mesmo talvez não tivesse encarado isso por completo. Os bancos não vão esperar mais, Lorraine. Meu pai estava na porta do escritório, ainda de casaco, e pela primeira vez na minha vida ele não parecia seguro de nada. Depois do ano novo, eles levam tudo. As vagas, o terreno, a casa. Olhei para o envelope em cima da mesa. Era do banco. Ainda estava lacrado, porque ele não tinha conseguido abrir. Depois do ano novo, eles levam a casa, eu disse. Ele não respondeu. Só ficou olhando para a lâmpada, como se ela tivesse dito algo com o qual ele não concordava. Depois, ele disse para eu não me preocupar, que ele ia resolver, que não precisava de mim vindo da cidade para explicar o próprio negócio dele. Pegou o envelope lacrado da mesa e colocou no bolso do casaco, sem abrir, como se carregar aquilo fizesse o problema virar dele. Naquela noite, eu fiquei sentada na cozinha dos meus pais enquanto minha mãe fazia chá, e entendi algo que mudou completamente o formato do problema. Ela não fazia ideia. Ela falava da primavera, de pintar a varanda de novo, de um cruzeiro que ela e meu pai poderiam fazer se o negócio melhorasse. Ela achava que a casa estava quitada. Ela tinha dito isso para uma vizinha anos antes, como se fosse um fato resolvido. Não sabia que o lar onde criou nós dois tinha sido colocado, em silêncio, como garantia de uma marina em decadência. Que um banco poderia levá-lo em janeiro. Que o marido dela carregava um envelope lacrado no bolso do casaco porque não suportava encarar o número dentro dele. Eu a observei servindo o chá e decidi, ali mesmo, que ela nunca precisaria saber disso. Nem do risco, nem de quem a tirou dele. A Becker Sons Marine tinha sido fundada pelo meu avô, com um único cais e um galpão de madeira, no ano em que ele voltou do serviço militar.
Ele construiu aquilo vaga por vaga. A placa na entrada ainda tinha a caligrafia que ele escolheu. Meu pai herdou tudo e passou a se chamar de autodidata de sucesso, e na maior parte do tempo eu deixava isso passar, porque algumas mentiras custam menos quando não são corrigidas. 2 dias depois, ele reuniu a família. Ficou na sala, diante dos irmãos, de alguns primos e da nossa mãe, e disse para ninguém se preocupar. Disse que estava resolvendo. Disse, com a confiança voltando à voz enquanto falava, que já tinha enfrentado coisas piores, que um Becker sempre cai de pé, que ele e o banco iam chegar a um acordo. Eu fiquei perto da porta, com o casaco no braço, e ninguém me perguntou nada. Eu era a única na sala que sabia exatamente o tamanho do problema, cada centavo dele, e também a única cuja opinião ninguém tinha pensado em querer. Na noite anterior, eu tinha me oferecido para sentar com ele e o banco. Ele disse que não era trabalho para alguém que mexia com papel em escritório. Seu pai sempre cai de pé, minha tia disse, e apertou minha mão como se estivesse me consolando por causa dele. A alça da minha bolsa estava cortando minha palma, e eu deixei. Aprendi cedo que o corpo aguenta uma dor pequena em silêncio quando isso impede que uma maior apareça. Ninguém perguntou para quem sabia resolver. Então eu saí da sala. Dirigi até a marina vazia, entrei no escritório dos fundos no escuro, sentei na mesa antiga do meu avô e fiz as contas que ninguém ali faria. Refiz 3 cenários diferentes. Eu conhecia esse tipo de dívida em dificuldades. Sabia exatamente o que um banco faz com um ativo que já considera perdido, e sabia que ele aceitaria um desconto alto para não passar 2 anos executando uma marina em uma cidade que nem estava no mapa dele. Eu podia comprar aquela dívida por meio de uma estrutura que não tivesse o nome Becker em lugar nenhum. E podia tirar a casa da linha de risco do mesmo jeito. Eu tinha passado 15 anos fazendo exatamente isso para desconhecidos. Era o tipo de coisa que eu poderia fazer dormindo. O problema nunca foi capacidade. O problema era o homem na sala de estar. Porque se eu voltasse ali e dissesse que a decepção da família, a filha que foi embora, era quem ia assinar o cheque que manteria o teto deles de pé, ele preferiria perder a casa. Eu sabia disso do mesmo jeito que se sabe quando o tempo vai virar. O orgulho dele não era um defeito isolado. Era a parede mestra de quem ele era. E se eu arrancasse aquilo salvando tudo na frente de todos, o resto desabava junto. Eu podia salvar. Só não podia ser vista salvando. Na gaveta de cima da mesa, debaixo de uma corda de cais e uma caixa de recibos antigos, estava a chave de latão do meu avô para a porta da frente. Eu tinha guardado ali desde o funeral. Peguei na mão uma vez, fria e pesada. E num post-it, escrevi uma única palavra, o nome da empresa de fachada que meu advogado criaria na manhã seguinte, Kestrel. Na primavera, o banco parou de ligar. Ninguém perguntou por quê. A Kestrel Holdings LLC foi aberta numa terça-feira. E, até o fim daquele mês, fez 2 coisas. A primeira foi comprar a dívida inadimplente da Marina do banco por pouco mais de 60 centavos no dólar. Ativos problemáticos saem barato, e o banco ficou feliz em se livrar de um problema que não queria mais acompanhar. Eu sentei do outro lado de uma mesa de conferência com um gerente de crédito que não conseguia acreditar na sorte de ver aquele ativo sumir da sua carteira. E deixei ele acreditar que era sorte. Assinei como representante da Kestrel. Ninguém naquele banco, e ninguém na minha família, faria a ligação entre o nome no papel e eu. A segunda coisa foi a casa. Eu a tirei da linha de risco por meio de uma venda silenciosa com recompra. Meus pais assinaram a escritura passando o imóvel para a Kestrel em troca de dinheiro que foi direto para o negócio, com o direito de recomprar quando se reerguessem. Um direito que, por 7 anos, eles nunca conseguiriam exercer. Minha mãe assinou onde o corretor disse para assinar, confiando no homem que a estava resolvendo. E foi esse o documento que vi meu pai assinar depois. Pruitt tinha estruturado tudo de forma limpa, mas a assinatura ainda precisava acontecer. Então o mensageiro levou os papéis até o escritório da Marina numa tarde cinza, apresentados como a reestruturação que meu pai acreditava estar acontecendo. Ele sentou na própria mesa e assinou onde as pequenas abas indicavam, página após página. Rápido. Do jeito que pessoas afundando assinam qualquer coisa que pareça flutuar. Ele não leu além da primeira página de nada. Disseram que era padrão. Ele acreditou, porque acreditar era a única forma de continuar sendo o homem que a estava resolvendo. Eu não estava na sala,
mas tenho uma cópia de cada página. E a assinatura dele está em todas. Já olhei aquilo mais vezes do que gosto de admitir. Eu lembro da noite em que o dinheiro entrou. Eu estava no meu apartamento na cidade, com o laptop aberto, a tela sendo a única luz do quarto. Cliquei na última confirmação, e o brilho ficou no meu rosto no escuro. Mais de $1 milhão da minha própria vida atravessou uma tela para salvar pessoas que passariam os próximos 7 anos explicando para parentes o quão pouco eu tinha feito por elas. Gordon Pruitt ligou para confirmar que tudo tinha sido concluído. Está feito, ele disse. E, para quem precisa saber, o banco encontrou um parceiro de refinanciamento. Para quem precisa saber. Nos fundos do escritório, na parede ao lado do arquivo, um pequeno aviso impresso foi colocado, administrado pela Kestrel Holdings. Durante 7 anos, ninguém da minha família parou para ler aquilo. Nas semanas depois que o dinheiro entrou, eu vi meu pai voltar a ser ele mesmo. A postura voltou aos ombros. Ele voltou a andar pelos cais como antes, dizendo aos funcionários que o pior já tinha passado, que tinha resolvido com o banco, que ninguém perderia o emprego sob a gestão dele. Os funcionários gostavam dele por isso. Paul Mercer apertou a mão dele e agradeceu por ter salvado o lugar. E meu pai aceitou o agradecimento do mesmo jeito que aceitava tudo, como se fosse algo devido. Eu estava lá, perto do cais de abastecimento, com uma prancheta na mão, uma desculpa para estar presente sem precisar participar. Ouvi Paul perguntar, num tom leve, como ele tinha conseguido resolver com o banco quando tudo parecia perdido. E vi o rosto do meu pai endurecer por um segundo antes de ele sorrir e dizer, um banqueiro me devia um favor. E mudar de assunto. Foi a primeira vez que eu vi aquele reflexo. Na época, eu não sabia que aquilo ia endurecer e virar a base dos 7 anos seguintes. Só percebi que meu pai, restaurado, não gostava de ser questionado sobre quem o tinha salvado. Algumas semanas depois que a papelada foi concluída, a família fez uma pequena comemoração. Afinal, tínhamos sido salvos. Meu pai tinha resolvido tudo. Ele ficou na sala com um copo erguido, a cor de volta no rosto, a certeza de novo nos ombros, e contou a versão da história que repetiria pelo resto da vida. A força de vontade, ele disse. Por nunca ter pedido nada a ninguém. Eles brindaram. Meus tios bateram no ombro dele. Minha mãe olhava para ele como no dia do casamento, como se ele tivesse puxado o sol de volta para o céu com as próprias mãos. Eu fiquei perto da janela, com um copo de vinho que não cheguei a beber. Levantei junto quando todos levantaram. O vidro encostou frio no meu lábio. Eu o coloquei de volta na mesa antes de dar um gole. Minha mão ficou no cálice um segundo a mais do que precisava, e eu me forcei a soltar. Eu tinha acabado de pagar por aquela força de vontade. O dinheiro tinha entrado 9 dias antes. Eu poderia ter dito alguma coisa. E quero ser honesta sobre isso, porque isso importa depois. Teve um momento ali, com os copos erguidos e a voz do meu pai ocupando a sala inteira, em que eu poderia ter colocado a verdade na mesa como um prato. Não coloquei. Disse a mim mesma que era gentileza. Disse a mim mesma que era pela minha mãe, pelos primos, pelo nome na porta. Mas por baixo de tudo havia uma verdade menor e mais difícil de admitir. Uma parte de mim ainda tinha 19 anos e ainda esperava que meu pai olhasse para mim e finalmente entendesse o meu valor. A história assentou como concreto. Em menos de um ano, já não era mais uma história. Era apenas o que tinha acontecido. Walbecker tinha encarado o banco e salvado a empresa da família com pura força de vontade. Os números que ele apresentava quando alguém insistia nunca batiam de verdade. Um refinanciamento aqui, um ano bom ali que não aparecia nos relatórios. Mas ninguém na família sabia ler aqueles relatórios, então ninguém via as costuras. Uma pessoa viu. Alguém tinha salvado aquilo tudo. Não foi ele. Fui eu. E eu deixei ele ser o herói. Esse foi o meu primeiro erro. 7 invernos vieram e foram, e em todos eles eu era a filha que não tinha ajudado em nada. Eu quero que você entenda como esses 7 anos realmente foram, porque não cabe em um único momento. Isso vivia no espaço entre os momentos. Vivia às 1 da manhã, quando a folha de pagamento da Marina ficava negativa e um alerta automático acendia meu celular no escuro. Eu sentava na cama, ainda sem luz, e aprovava a transferência que fazia 11 pessoas receberem salário na sexta-feira.
Vivia nos relatórios trimestrais que iam para uma caixa postal que só eu verificava. Vivia no vazamento lento e invisível de dinheiro saindo das minhas contas e entrando nas deles. Teve um inverno em que o telhado do prédio principal cedeu e o reparo passou dezenas de milhares do que o negócio tinha disponível. A Kestrel adiou um pagamento naquele trimestre, e meu pai disse à minha mãe que ia pressionar o banco. Teve a temporada em que uma remessa de barcos chegou sem cobertura real no financiamento. E o buraco foi meu. Teve a primavera em que meu pai retirou mais dinheiro do que a Marina podia suportar porque ele era o dono, e donos pegam o que precisam. E eu cobri a diferença atrás dele para que ninguém percebesse e os funcionários continuassem recebendo. Somando tudo ao longo daqueles anos, eu absorvi em silêncio algo perto de $640 mil em falhas que a família nunca soube que existiam. O salário da gerente da Marina fazia parte disso. O salário da minha irmã também. Porque tem um detalhe que ela nunca soube. Felicity não chegou à gerência da Marina por conta própria. O cargo era real. O título era real. O trabalho dela também. Mas a folha de pagamento que sustentava aquilo fechava todo mês só porque eu fechava. Ela conquistou tudo sozinha, meu pai disse a um primo num dia de ação de graças, sorrindo orgulhoso enquanto olhava para ela do outro lado da mesa. Construiu o próprio caminho. Ninguém deu nada de graça. Eu tinha autorizado aquele pagamento 11 dias antes. Eu não disse nada. Só passei o molho de cranberry. Ela conquistou. Eu financiei. Naquele mesmo feriado, minha mãe passou a mesa perguntando pelo que cada um era grato. Quando chegou em mim, ela sorriu e respondeu antes de eu abrir a boca. Lorraine é grata por não ter ninguém para cozinhar, então pode descansar, ela disse. A mesa riu, leve, natural. E eu ri também, porque a alternativa era dizer algo que queimaria tudo ali. Não era só nos feriados. Era a textura de ser a pessoa que não entra na conta. Quando meu pai teve um susto de saúde, 2 anos depois, foi Felicity quem recebeu a ligação primeiro. Felicity ficava na frente quando a família se reunia, sempre no centro da sala, sempre ocupando o lugar que parecia natural para ela. E eu era quem, em silêncio, pagava a conta do especialista que o seguro frágil da Marina não cobria, por meio de uma fundação que meu contador estruturou para que o nome nunca pudesse ser rastreado até mim. Quando o cais precisava de dragagem e não havia dinheiro para a licença, eu encontrava. Quando um fornecedor ameaçou cortar a linha dos barcos por causa de uma divergência de estoque, eu fiz uma ligação com uma consultora e a conta foi regularizada da noite para o dia. E, durante todo esse tempo, a minha própria vida ficou suspensa. Eu deixei relacionamentos acabarem porque não dava para explicar para onde o dinheiro ia. Recusei uma mudança para o exterior porque a Marina precisava de mim por perto e eu não podia dizer a ninguém porque um lugar que, em teoria, eu desprezava tinha tanto controle sobre a minha vida. Eu construí uma reputação na minha área como alguém que salvava negócios familiares de outras pessoas, e ninguém da minha própria família jamais me perguntou nada sobre o meu trabalho, além de piadas sobre planilhas. Eu tinha ficado muito boa em sustentar tudo sem aparecer ao mesmo tempo. É um tipo de cansaço que descanso nenhum resolve. A Marina era onde eu ia quando voltava para casa, o que não acontecia com frequência. E foi lá que conheci a única pessoa em Pearl Harbor que olhou para tudo aquilo de lado e percebeu que alguma coisa não fechava. Paul Mercer trabalhava nos cais há 33 anos. Estava lá quando meu avô ainda comandava tudo, atravessou a era do meu pai, e tinha mãos de corda velha e o hábito de ficar em silêncio antes de dizer qualquer coisa que realmente importasse. No verão antes do último Natal, encontrei ele no fim do cais principal com 2 cafés. Ele me entregou um sem perguntar. O copo estava quente por inteiro, e aquele calor foi direto para as minhas mãos e eu segurei mais tempo do que precisava. Então, ele disse, olhando para o lago. Nunca entendi de verdade quem foi que tirou esse lugar do buraco naquele inverno. Eu mantive os olhos na água. Seu pai conta de um jeito, ele continuou, tranquilo, sem pressa. Mas eu trabalho com números na cabeça há 33 anos, e eles nunca encaixaram direito. Não se sai daquele nível de dívida só com refinanciamento. Alguém colocou dinheiro de verdade aqui quando isso estava morrendo. Ele tomou um gole lento. Eu não sei quem manteve as luzes acesas naquele inverno. Mas agradeço a Deus por essa pessoa todos os dias. Eu precisei olhar para o lago por alguns segundos antes de responder.
O vento veio forte da água e eu deixei secar qualquer coisa que tivesse subido aos meus olhos. Quando falei, minha voz saiu estável. Talvez ele só tenha tido sorte, eu disse. Talvez. Paul não estava convencido e não fingia estar. Eu perguntei a ele sobre aquilo uma vez, anos atrás, como ele tinha conseguido dar conta de tudo. Ele soltou uma risada curta, seca, sem humor nenhum. O homem quase me demitiu na hora. Por causa de uma pergunta. 40 anos conhecendo Wal Becker, e a única coisa que ele não suporta é alguém perguntando como ele salvou esse lugar. Eu agradeço a Deus por ele todos os dias. Na última noite daquela visita, fiquei na ponta do cais principal e vi meu pai andando pelos ancoradouros, apontando, corrigindo um funcionário, conduzindo tudo como se fosse dono de cada tábua sob os pés. O vento do lago cortava meu rosto. A chave de latão estava fria no bolso do casaco. Ele dava as ordens. Eu segurava a escritura. Nenhum dos dois sabia. 7 anos disso. Se você já foi a pessoa que sustenta tudo em silêncio enquanto o outro leva o crédito, me conta nos comentários. Eu leio todos. E antes de continuar, quero te pedir uma coisa: guarda uma pergunta na sua cabeça. O que você acha que ela fez com aquela pasta no final? Fica com isso. Estamos quase lá. Eu guardava os registros. Só ainda não tinha decidido para que eles serviam. O escritório de Gordon Pruitt tinha cheiro de café frio e toner recém-impresso, e a pilha de papéis que ele deslizou sobre a mesa parecia mais pesada do que realmente era. Faltavam 3 dias para o Natal. Eu tinha descido até a cidade para uma reunião. A reunião que vinha sendo adiada por 7 anos. Sentei na frente do meu advogado enquanto ele colocava tudo em ordem, documento por documento, para que eu entendesse exatamente o que tinha nas mãos antes de decidir o que fazer com aquilo. Vamos ser precisos sobre onde estamos, ele disse. Depois do feriado, você não vai mais poder ser vaga sobre nada disso. Ele colocou a primeira folha sobre a mesa. A Kestrel detém a dívida de toda a operação. O terreno, o prédio, os cais, o estoque financiado. Tudo passa por você. Você tem o direito de executar a qualquer momento. Só nunca usou. A segunda página veio em seguida. A escritura da casa onde seus pais moram está no nome da Kestrel desde a venda com recompra. Eles são, tecnicamente, seus inquilinos há 7 anos e não sabem disso. Ele colocou a terceira. Existe um pagamento final desse contrato vencendo no fim do mês. Um pouco mais de 1,3 milhão. A empresa não consegue pagar. Nem perto. No primeiro dia útil de janeiro, você estaria totalmente dentro do seu direito de iniciar a execução da marina e da casa. Ele juntou as mãos. Ou você assina os documentos que eu preparei e nada disso acontece. Eu olhei as páginas e deixei o peso daquilo assentar sob meus dedos. A tinta no rodapé da segunda folha ainda estava quase fresca. Você é quem segura tudo isso, Lorraine, ele disse, mais baixo agora, me observando com cuidado. E a escritura da casa onde seus pais dormem. Ele fez uma pausa. Em 30 anos, eu nunca vi alguém fazer o que você fez sem pedir nada em troca. Só quero ter certeza de que você entende, você não precisa continuar pedindo nada em troca. Seja qual for sua decisão amanhã, você já fez mais do que qualquer tribunal jamais exigiria de uma filha. Ele me deu tempo para ficar com aquilo. Depois, porque era meticuloso, ele colocou na mesa o outro caminho, o que eu não estava seguindo. Se eu não fizesse nada, o pagamento venceria, a empresa entraria em inadimplência, e a Kestrel, ou seja, eu poderia executar em janeiro. A marina passaria a ser minha em poucos meses. A casa viria junto. Meus pais receberiam notificações na porta da casa que achavam que era deles, e a cidade inteira assistiria ao nome Becker cair. E meu pai finalmente saberia quem segurava as cartas, exatamente no dia em que as perdesse. Eu olhei para esse caminho por um instante. Seria mentira dizer que uma parte de mim não quis seguir por ele. 7 anos é muito tempo para ser invisível. Mas aquele caminho ainda me prendia a eles. Fazia minha liberdade depender do colapso deles. E eu estava cansada demais de estar presa a qualquer coisa. O outro caminho, o da pasta, cortava a corda de vez. A casa onde seus pais dormem. Eu não tinha vindo para executar nada.
Quero deixar isso registrado. Eu tinha vindo para fazer o oposto. O que eu tinha decidido, depois de 7 invernos, era encerrar aquilo. Não tomar. Devolver. Os documentos dentro daquela pasta faziam 3 coisas: perdoavam toda a dívida, cada centavo dos 1,3 milhão e tudo o que vinha junto. Transferiam a escritura da casa de volta para os meus pais, limpa, sem pendências. E encerravam completamente a reivindicação da Kestrel sobre a Marina. Na manhã seguinte ao Natal, às 9 horas, eu assinaria tudo e entregaria a eles o negócio e a casa, sem que me devessem nada. Passei o polegar pela borda fechada da pasta e senti os ombros baixarem um pouco, daquele jeito que acontece quando você finalmente solta algo que carregou por muito tempo. Amanhã, depois do Natal, eu perdoo a dívida inteira e devolvo a escritura. E acabou, eu disse ao Pruitt. Ele perguntou, com cuidado, por quê? Porque abrir mão de tudo sem sequer receber um agradecimento. Pensei no meu avô. Pensei nas 11 pessoas que entravam naquele cais todo dia. Pensei na versão de mim que finalmente podia parar de olhar uma caixa postal e começar a dormir. Porque aí termina, eu disse. Porque a Marina sempre foi deles, e isso é sobre quem está lá todos os dias. Não sobre mim. E porque eu prefiro sair disso limpa do que passar mais um ano presa a uma família que nunca soube que eu era a corda que segurava tudo. Ele não discutiu. Só organizou as páginas e colocou tudo na pasta que eu levaria de volta para o norte. Eles nunca vão precisar saber, eu disse. Se o plano era entregar tudo em silêncio, você pode estar se perguntando como isso terminou do jeito que terminou. Em uma mesa de jantar, na frente de 20 pessoas, com o sorriso do meu pai morrendo no rosto. Eu também me perguntei isso naquela manhã. Eu não tinha planejado nada daquilo. Eu entrei naquela casa para dar tudo a eles. Eles tinham outros planos. Na manhã de Natal, meu celular acendeu no criado mudo antes de eu estar completamente acordada, e a primeira coisa que vi foi o lembrete que eu tinha programado semanas antes, Pruitt, 9 horas da manhã, 26 de dezembro. Virei a tela para baixo. Sob meu polegar, o vidro ainda estava quente da luz. Lá embaixo, a casa já acordava em partes soltas, panelas batendo, a voz da minha mãe, a voz mais grave do meu pai, a risada alta da minha irmã e o som mais frágil de um recém-nascido. Fiquei um instante ali, com o telefone quente sob a mão e a chave fria já no bolso do casaco pendurado na porta. Amanhã isso deixa de ser meu. Só precisava passar por um jantar. Peguei a pasta em cima da comoda e desci para passar meu último Natal como a decepção silenciosa da família. O dia foi seguindo como esses dias seguem: comida demais, cadeiras de menos, uma árvore com 40 anos de enfeites desencontrados. Felicity atravessava tudo com o bebê no colo, brilhando e exausta, recebendo repetidas vezes que estavam ótima para 6 semanas pós-parto. Meu pai presidia. Minha mãe orbitava a cozinha. E eu me tornava útil nos pequenos gestos invisíveis que ninguém percebe até que param de existir. Lorraine, você não se importa. Minha mãe me entregou uma pilha de pratos bons sem nem levantar o olhar. Você não está fazendo nada importante. Eu levei os pratos até a sala de jantar. A porcelana boa estava fria contra as minhas palmas, o mesmo padrão de sempre, uma linha fina dourada na borda de cada prato, repetida desde que eu me lembro de ser gente. Eu fui colocando um por um, em silêncio, ouvindo o que vinha do outro cômodo. Meu pai contava, para o novo marido de uma prima, alguém que nunca tinha ouvido aquela versão, a história do inverno em que o negócio quase quebrou. Como ele a encarou o banco de frente. Como um Becker sempre dá um jeito. O rapaz fazia os sons certos de admiração. A voz do meu pai crescia no ponto em que ela sempre crescia, quando ele virava o homem que tinha nos tirado do abismo com a própria força de vontade. E eu ouvi ele dizer a esmola de novo, aquela palavra que ele encaixava com cuidado, como se fosse prova de algo. Coloquei um prato na mesa com tanto cuidado que não fez barulho. Fiquei ali, com um prato em cada mão, sentindo aquele peso antigo subir de novo pelos ombros. Um peso que você se acostuma tanto a carregar que esquece que está lá até alguém colocar mais um pouco. Você não está fazendo nada importante. Paul Mercer apareceu no fim da tarde para deixar um presente, como fazia todo ano. Ele me encontrou no hall de entrada e colocou um embrulho pequeno e macio nas minhas mãos. Debaixo do braço, havia outra coisa, algo plano, gasto.
Isso estava no escritório dos fundos, ele disse. E me entregou aquilo. Era o antigo livro de registros da Marina do meu avô. A capa estava macia nas bordas, o couro gasto e claro onde a mão dele sempre segurava. Achei que não era coisa para ficar trancada numa gaveta. E achei que, de todos, você ia querer isso. Passei o polegar pelo canto amolecido da capa. Engraçado, Paul disse, baixando um pouco a voz, olhando na direção da sala onde a história do meu pai ainda seguia viva. Todo ano, mais ou menos nessa época, alguém toca naquele inverno. E todo ano seu pai corta o assunto em menos de um minuto. Muda o rumo, fica com aquela cara. Ele balançou a cabeça devagar. Já faz 7 anos. Como se tivesse alguma coisa ali que ele não quer que ninguém encontre. E foi ele, não a minha família, quem continuava me entregando a verdade. Um homem que nunca viu os livros, mas reconhecia o formato de um dinheiro honesto e sabia que aquilo não era. Ele apertou meu ombro de leve, como sempre fazia, e foi embora. A porta fechou e o frio entrou junto. Fiquei sozinha no hall, com o livro de registros antigo nas mãos, enquanto o som da festa atravessava as paredes. Abri na primeira página. A letra do meu avô estava ali, inclinada, firme, cada linha um registro de cais, nomes e números de um ano antes de eu nascer. Ele tinha construído tudo entrada por entrada, sem atalhos. Ele não reconheceria a história que estavam contando sobre aquilo naquela sala. Sentei no primeiro degrau da escada, com o livro no colo e a pasta ao lado. E, pela primeira vez em 7 anos, eu encarei de frente o que estava prestes a fazer. Eu tinha vindo para devolver tudo. Eu me dizia que era um encerramento limpo, perdoar a dívida, devolver a escritura, sair dali sem dever nada a ninguém, uma forma de honrar meu avô e o cais dele. Mas sentada ali, com a voz do meu pai atravessando a parede contando uma mentira confortável sobre o único inverno que ele não podia suportar encarar de perto, eu senti o plano inclinar. Se aquilo tudo tinha sido um acidente, se ele realmente não sabia, então o que eu estava prestes a fazer não era só devolver. Era proteger. Mas se ele tinha construído tudo de propósito, ano após ano, demitido um homem bom por fazer uma pergunta, ensinado 20 parentes a me ver como alguém que não fez nada, justamente para que ninguém olhasse demais para quem realmente fez, então aquilo não era misericórdia. Era a última peça de uma parede. Eu tinha vindo para entregar um presente. Não tinha planejado ser pedida para desaparecer. A porcelana boa refletia a luz das velas. 20 Beckers sentados para o jantar de Natal. A mesa completa, com as 2 extensões abertas, cadeiras de todos os cantos da casa. Meu pai na cabeceira, como sempre, a faca de servir na mão como um cetro. Minha mãe à direita dele. Meus tios, minhas tias, primos, os cônjuges, as crianças dos primos. Felicite perto do meio, com o bebê no Moisés aos pés. E eu, ao longo da lateral da mesa, com a pasta no colo, escondida sob a toalha, onde ninguém podia ver. A sala de jantar estava quente de gente e comida. O vapor dos pratos subia e batia no meu rosto, e por baixo de todo aquele calor, contra meu quadril, a chave de latão no bolso do casaco continuava fria. Meu pai se levantou para servir e falar, como sempre, as 2 coisas eram a mesma para ele. Mandou a mesa olhar ao redor do que tínhamos. Disse que aquilo era o que importava, família. Todos juntos sob o mesmo teto. Os primos murmuraram concordando. Um tio ergueu o copo. E então, como sempre fazia, ele voltou para si mesmo. Do que eu mais me orgulho, ele disse, cortando a carne com calma. É que essa família nunca precisou de esmola. Nem do governo, nem de banco, nem de ninguém. A gente sempre se sustentou. Cada um aqui. Ele fez uma pausa curta, como se escolhesse o momento exato. Teve um inverno, alguns de vocês lembram, em que isso tudo quase acabou. E eu vou dizer, eu não dormi, mas não parei. E não pedi nada a ninguém. Foi assim que a gente manteve o que é nosso. Um murmúrio quente de aprovação percorreu a mesa. O novo marido, 2 cadeiras longe de mim, parecia realmente tocado. A gente se sustenta sozinho, ele repetiu. Eu olhei para o meu prato. Pensei nos $640 mil. Pensei nos 1,3 milhão vencendo em 6 dias.
Pensei na escritura dentro da pasta, sob a toalha, com o endereço desta casa e o nome da Kestrel na linha de proprietário. Mantive o rosto imóvel, porque eu já tinha tido 7 anos de prática nisso. O jantar seguiu ao redor de mim como sempre seguia. Minha mãe circulava a mesa garantindo que todos estivessem servidos, enchendo o copo do meu pai antes mesmo de ele esvaziar, rindo das histórias dele no momento exato, como fazia havia 40 anos. Quando uma prima perguntou como ela dava conta de uma mesa tão grande todo ano, minha mãe deu de ombros e disse que tinha ajuda, e os olhos dela pousaram em mim por meio segundo. Foi o suficiente. A mesa inteira entendeu, sem precisar de explicação, que a ajuda era a filha que não estava fazendo nada importante. Meu pai comandava a conversa. Contou de novo a história da tempestade que destruiu o antigo galpão dos barcos e de como ele tinha reconstruído tudo sozinho, apesar de eu saber que aquilo tinha sido terceirizado. Falou para o novo marido da minha irmã que o segredo de casamento e negócios era o mesmo: nunca deixar ninguém ver você suar. O rapaz assentia como quem recebia sabedoria. Um tio ergueu o copo em homenagem ao homem que a mantinha a família de pé, e todos beberam. Eu levantei meu copo de água, como sempre, e o coloquei de volta sem beber. Felicity brilhava no meio de tudo aquilo, a nova mãe, a quem tinha feito tudo certo. E no chão, aos pés dela, o Moisés guardava a única pessoa daquela mesa que nunca tinha ouvido aquela história nenhuma vez sequer. Mais adiante, minha irmã tirou o bebê do bercinho, ajeitando ela no colo, ocupada demais para equilibrar tudo. E então, como já tinha feito o dia inteiro, ela decidiu o que fazer comigo. Segura um minutinho, ela disse, inclinando o corpo na minha direção, já me entregando o bebê. Você não está fazendo nada. Eu peguei minha sobrinha. O nome dela era Ti. Tinha 6 semanas e quase nenhum peso. Ela encostou no meu ombro, procurou instintivamente, e depois ficou quieta. A cabecinha quente encaixou na curva do meu pescoço, e a respiração dela desacelerou contra minha clavícula. O calor atravessou a blusa e chegou na pele. Por um segundo traiçoeiro, eu deixei a sensação existir, como seria fácil gostar dela. Olha isso, disse uma tia, encantada. Ela leva jeito com criança. E então, no mesmo fôlego, sem qualquer malícia. Pena que nunca teve a própria. Pena que nunca teve a própria. Segurei a tia um pouco mais firme e senti o pequeno peso dela subir e descer. E não deixei meu rosto mudar. Foi um primo mais velho, 3 lugares à frente, já no segundo copo de vinho, que sem querer acendeu o pavio. A voz dele veio animada, expansiva, puxando a história do meu pai de volta para o centro. Uau, conta direito isso aí, ele disse. Aquele inverno que você salvou a Marina, como foi mesmo? Já ouvi pedaços, mas nunca a história inteira. A mudança no meu pai foi imediata. Eu já tinha sido avisada. Nunca tinha visto acontecer ao vivo. Isso é passado. Ele não levantou os olhos do assado. A voz saiu seca, rápida, como uma porta batendo. Não precisa ficar voltando nisso. Estamos jantando. Rápido demais. Rápido demais. Do tipo de resposta que não é resposta, é defesa. O primo deu de ombros e voltou às batatas. A mesa seguiu, mas algo tinha mudado de forma imperceptível. E eu vi, pela primeira vez com clareza, aquilo que o Paul tinha descrito, o reflexo de um homem protegendo um túmulo. Não era acaso. Nunca tinha sido. Meu pai colocou o copo na mesa e olhou direto para mim. Já que estamos todos aqui, ele disse, tem uma coisa que precisa ser resolvida. A conversa morreu na hora, como sempre morre quando o homem na cabeceira muda o tom. Ele deixou a faca de servir sobre o prato. E me encarou ao longo da mesa, atravessando velas, porcelana boa e 20 parentes em silêncio. A voz dele veio calma, firme, quase como se fosse razoável. Larga o emprego e fica com a sua sobrinha. Sua irmã está ocupada demais. Por um segundo, eu não tive certeza se tinha ouvido aquilo direito. Os sons da sala, os talheres, as conversas baixas, a respiração pequena do bebê contra meu pescoço, pareceram recuar, como se a água tivesse baixado antes de uma onda. Minha mãe concordou com a cabeça do lado direito dele. É isso que família faz, ela disse, suave, como se fosse algo bonito. Ao longo da mesa, um tio fez um som de aprovação. Faz sentido, disse ele.
A Felicity já tem o bebê e a Marina nas costas. E a Lori, bom, ela não tem nada que aprenda. Pode trabalhar de qualquer lugar, ou nem trabalhar. Não faz diferença. Família em primeiro lugar. Um primo comentou que, se pensasse bem, era só o mais prático. Uma tia disse que sempre achou que eu seria boa com crianças, naquele tom que não é elogio, é lamento por algo que se perdeu. Felicity me olhava como se já tivesse a resposta pronta antes mesmo da pergunta existir. Como se já estivesse entregando mentalmente mamadeiras, noites em claro e o resto da minha vida. Você é tão boa com ela, ela disse, baixa, como se aquilo resolvesse tudo. Como se segurar um bebê por 20 minutos fosse um contrato. Minha mãe passou a mão no braço do meu pai, orgulhosa. Como se ele tivesse acabado de resolver, na frente de todos, o problema da filha sobrando, de um jeito elegante o bastante para eu ter que agradecer depois. Não foi bom todo mundo ajudando, disse uma tia. O novo marido da minha irmã parecia confuso, como alguém que sente que algo está errado, mas não sabe nomear. Eu fiquei imóvel. A respiração da bebê continuava calma contra meu pescoço. As velas queimavam. Embaixo da toalha, minha mão encontrou a borda fechada da pasta e ficou ali. Eu não decidi nada naquele momento. Eu só parei de fingir que ainda não tinha decidido. Ninguém naquela mesa achou aquilo errado. E é isso que você precisa entender. Não é só que meu pai disse aquilo. É que ele disse na frente de 20 pessoas e nenhuma delas hesitou. Porque, durante 7 anos, ele tinha repetido exatamente quem eu era, a fria, a que não fazia nada, a que não ajudava. E eles tinham acreditado tanto nisso que mandaram apagar a minha vida inteira parecia, para aquela mesa, apenas bom senso. Um uso razoável da filha que não tinha nada melhor para fazer. Eu devolvi o bebê para Felicity. Com cuidado. Me certifiquei de que a tia estava bem encaixada no peito da mãe antes de soltar, porque nada do que estava prestes a acontecer era culpa dela. Então coloquei o garfo de volta no prato. O metal tocou a porcelana com um som pequeno, limpo. E eu deixei ele ficar ali. Não corri para preencher o silêncio. Minha carreira inteira me ensinou uma coisa simples: quem aguenta o silêncio por mais tempo, controla a sala. Então eu deixei. 1 segundo. 2. 3. Até o silêncio começar a incomodar. Até as pessoas se mexerem nas cadeiras, trocarem olhares, esperarem. Na porta da cozinha, eu vi Paul Mercer. Ele tinha ficado para ajudar minha mãe com alguma coisa e agora estava parado, imóvel, com um pano de prato nas mãos, olhando. Antes de responder isso, pai? Minha avó saiu firme e atravessou a mesa inteira. Por que você não conta para todo mundo como você salvou a Marina naquele inverno? A história toda. A versão exata. Ele contou a versão dele. Depois disso, eu contei a minha. Você quer a história? Meu pai largou a faca de servir e abriu as mãos sobre a mesa, num gesto amplo, seguro, como se ainda estivesse no comando da sala. Tá bom. Naquele inverno o banco queria levar tudo. Eu fui até lá, encarei eles olho no olho e fechei um acordo que ninguém mais conseguiria. É assim que um homem cuida da família. Não reclama, não pede ajuda. Resolve. Ele virou para mim, satisfeito. O banco refinanciou a gente, disse meu pai, e agora havia um fio mais duro sob a calma da voz. Eu negociei isso. Eu mantive essa família de pé. Não vejo o que isso tem a ver com. Eu puxei a pasta debaixo da toalha e coloquei em cima da mesa. Abri bem na minha frente e tirei a primeira página, deslizando para o centro, onde a luz das velas alcançava. O parceiro desse refinanciamento tinha um nome, pai, eu disse. Kestrel Holdings. Ele olhou para a folha. Ainda não entendeu. Ninguém entendeu. Kestrel sou eu. O primo ao meu lado se inclinou para ver melhor. Meu pai soltou uma risada curta, mas a mão dele já tinha saído do copo e batido na mesa. Isso é absurdo, ele disse. Isso é alguma brincadeira de papelada de cidade. Eu puxei a próxima página. O contrato. Esse é o empréstimo que você acha que o banco refinanciou. A Kestrel comprou dele naquele inverno, com desconto, enquanto você contava para todo mundo que tinha resolvido tudo. Outra página.
Esses são 7 anos de pagamentos. Toda a transferência. Todo trimestre em que a Marina ficou curta e alguém o adiou um pagamento. Era eu adiando. Mais uma. Esse aqui é o reparo do telhado que você disse que pressionou o banco para pagar. Não teve banco. Teve eu. Os papéis já estavam espalhados pela mesa, sobre a porcelana boa, entre velas e a molheira. A sala tinha ficado completamente silenciosa. Eu coloquei as confirmações de transferência. $640 mil, eu disse. Foi o que me custou manter essa família de pé enquanto você ficava em pé em todo feriado contando a história que acabou de contar. Você acha que pode entrar aqui com uma pasta e reescrever a minha vida inteira? A voz do meu pai subiu. Um tio ao lado dele tentou segurar o braço dele, acalmar. Ele se soltou. Nada disso significa o que ela tá dizendo. Ela sempre foi boa em fazer papel dizer o que ela quer. Eu continuei, sem pressa. Mais páginas. Financiamento de estoque. Linha de crédito. Cada uma com o nome da Kestrel onde deveria estar o banco. Depois, a escritura. Você tá sentado numa casa que tem meu nome na escritura, eu disse. Sem levantar a voz. Sem olhar para outro lugar. A Kestrel comprou essa casa no inverno em que o banco veio atrás dela, porque você tinha colocado como garantia do negócio e não contou para minha mãe. Vocês moram aqui há 7 anos como meus inquilinos. Eu apontei para a assinatura no rodapé da página mais antiga. Essa assinatura é sua, pai. Aqui. Você assinou tudo. Só nunca leu além da primeira página. Meu tio Dali esticou o braço sobre a mesa e pegou a escritura. Dali Becker era o irmão mais velho do meu pai, o tipo de homem que a família inteira escuta quando o assunto é dinheiro ou terra. A sala assistiu ele levantar o papel contra a luz das velas e ficar em silêncio. Ele olhou o carimbo do cartório. Depois a data. Ele ficou olhando para a assinatura por um longo tempo. Uau! A voz de Dali saiu baixa, estranha, não havia raiva nela, só choque. Isso aqui é real. Tem selo do cartório. É sua assinatura. É essa casa. Dali largou a escritura na mesa como se estivesse quente demais. Ele nem olhou para mim. Olhou para o irmão mais novo, e alguma coisa no jeito que ele olhou mudou completamente a sala. Porque Dali era o homem em quem todos confiavam quando o assunto era terra e dinheiro. E Dali tinha acabado de dizer que aquilo era real. O tio que tinha brindado meu pai uma hora antes recostou devagar na cadeira. O primo que tinha dito que fazia sentido eu abrir mão da minha vida ficou em silêncio, encontrando algo muito interessante no próprio prato. O novo marido, tão tocado pelo discurso de não pedir ajuda, olhava do meu pai para as páginas e de volta, fazendo a conta que todo mundo ali começava a fazer ao mesmo tempo. Que o homem que acabará de discursar sobre nunca depender de ninguém tinha dependido, em silêncio, por 7 anos, da filha que chamava de inútil. Eu vi 20 pessoas reconstruírem 7 anos inteiros na cabeça, tudo de uma vez, sem som. Uau, isso aqui é real. A mão da minha mãe foi até a boca. Lá embaixo da mesa, Felicity encarava as páginas. Eu vi quando ela encontrou a folha de pagamento e vi o momento exato em que ela entendeu que o trabalho do qual tinha tanto orgulho tinha sido pago por uma conta que eu mantive viva. O rosto dela mudou de um jeito complicado. E eu forcei meus olhos a desviarem. Porque ainda havia mais uma coisa na mesa. E era a única coisa que realmente importava. As últimas páginas estavam ali, dentro da pasta, ainda não assinadas. Os documentos que eu tinha ido até ali para assinar naquela manhã. Meu pai esticou a mão em direção à certeza que o sustentava havia 7 anos. Eu não deixei ele chegar lá. Você não carregou essa família, eu disse. A sala inteira congelou. 20 pessoas. Nenhum som. Eu baixei a voz. Firme. Sem nada de tremor. Fui eu. E parei de chamá-lo de pai. Eu comprei a dívida, uau. Eu salvei essa casa. Eu sustentei essa família por 7 anos enquanto você ficava em pé em cada feriado dizendo que eu não fazia nada. Eu olhei para ele. E não sobrou nada de calor no jeito que eu falei o nome dele. Porque o nome dele era tudo o que ele ainda ia receber de mim. Você sabia que os números nunca fechavam.
Você enterrou isso. Quase demitiu Paul por fazer uma pergunta, porque a única coisa que você não podia aceitar era alguém descobrir quem realmente te salvou. Ele abriu a boca. E fechou. Eu coloquei a mão sobre as páginas não assinadas. Amanhã às 9 da manhã, eu ia assinar isso aqui. Perdoar toda a dívida. Devolver a escritura dessa casa limpa, sem nada em troca. Eu ia embora e nunca dizer a nenhum de vocês que isso tudo tinha sido meu. Deixei o silêncio cair. Não mais. E foi aí que tudo ficou exatamente como tinha sido no começo. Silêncio absoluto. 20 parentes. Velas queimando. O estalo do aquecedor na parede. E o Albecker, sem nada nas mãos. Ele encontrou a voz por último e saiu errado, alto demais, agressivo. Você não pode falar com seu pai assim como se fosse dono da cadeira onde ele está sentado. Eu me levantei. Minha mão encostou no encosto frio da cadeira e eu fiquei de pé. Olhei ao longo da mesa, um por um. Os tios que brindavam ele. As tias que tinham pena de mim. Minha mãe, que sempre falava por mim antes mesmo de eu abrir a boca. Minha irmã, ainda com a verdade sobre o salário dela se acomodando no rosto. Agora vai ser assim. Minha voz não subiu. Eu vou manter a Marina funcionando. Vou cobrir o que ela precisar. Não por vocês, pelo Paul e pelas pessoas que realmente construíram aquele lugar e aparecem lá todo dia quando a água muda. Pausa. A casa continua no meu nome. E ninguém nessa mesa nunca mais vai me dizer o que eu devo para essa família. Meu pai olhou ao redor, procurando alguém que o sustentasse. Ninguém sustentou. O tio que tinha brindado ele mais cedo ficou encarando a toalha da mesa. Dali não olhou nos olhos dele. Minha mãe não tinha dito uma palavra desde que a escritura saiu da mão do Dali. E não disse agora. O homem que comandou aquela mesa por 40 anos estava sentado na cabeceira, cercado por 20 pessoas, e pela primeira vez na vida percebeu que a sala não obedecia mais a ele. Lorraine, a voz da minha mãe veio baixa. Frágil. Querida, nós ainda somos sua família. Eu sei, eu disse. Essa é a parte que eu levei 7 anos para sobreviver. Felicity começou a chorar em silêncio, com o bebê dormindo encostado nela. Eu senti aquilo puxar em mim. E deixei passar. Algumas dívidas você perdoa. Outras você só para de pagar. Na porta da cozinha, Paul Mercer largou o pano de prato e assentiu uma vez. Se você já ouviu que amar sua família significa desaparecer dentro dela, então talvez hoje você tenha entendido o que uma fronteira de verdade parece. Não é grito. Compartilha isso com alguém que precisa ouvir. E fica comigo mais um instante, porque ainda tem um final mais silencioso. Do lado de fora, perto da água. Eu peguei a pasta e saí da casa que eu mesma tinha sustentado por anos. O frio do lago me atingiu assim que pisei no cais. Foi como respirar pela primeira vez em 7 anos. Era noite fechada. As vagas estavam vazias. Os barcos cobertos. A água preta e imóvel entre os pilares. Fui até o fim do cais, onde o Paul tinha me dado café naquele verão, e fiquei ali com a pasta debaixo do braço, deixando o vento atravessar tudo. Ouvi os passos antes de ouvir a voz. Paul veio devagar, casaco levantado, e parou ao meu lado. Por um tempo, nenhum dos dois falou nada. Só olhamos a água. Era você, ele disse por fim. Todo esse tempo, era você. Era eu. Ele assentiu devagar, daquele jeito dele, como se só dissesse coisas que realmente pesam. Eu enfiei a mão no bolso do casaco e tirei a chave de bronze do meu avô, aquela que tinha passado a viagem inteira fria contra meu quadril, e estendi na palma aberta. No escuro. Isso era do seu avô, o Paul disse. Na placa da entrada ainda está o Becker de Sons um ponto. Ele fechou meus dedos em volta da chave com as 2 mãos. As mãos dele eram ásperas de corda e trabalho, mas estavam quentes. Sempre devia ter sido o seu nome ali. Agora é seu. Eu não respondi de imediato. Fechei a mão em volta da chave. E, pela primeira vez em todos aqueles anos, o metal começou a aquecer na minha palma. E eu pensei no meu avô.
Ele morreu quando eu tinha 19 anos, no ano seguinte em que eu saí de casa. Passei boa parte dos últimos verões dele correndo atrás de uma carreira que ele nunca chegou a ver. Mas eu tive ele por 19 anos. E carreguei uma coisa dele que nenhum testamento ou escritura consegue guardar. No último verão antes de ele partir, ele me levou até o fim daquele mesmo cais. Devagar, com a mão no meu ombro. Ficou um tempo olhando a água, daquele jeito que os mais velhos fazem, como se estivessem ouvindo alguma coisa lá dentro. E então ele me disse algo que eu ainda escuto exatamente do mesmo jeito. Um lugar como esse não é a Madeira, Lorraine. Não é o prédio, e com certeza não é o nome na placa da entrada. É quem aparece quando a água vira contra você. Ele fez uma pausa. Você cuida de quem aparece. E não fica esperando ninguém te agradecer por isso. Se você fizer isso, o resto, o nome, o crédito, toda essa barulheira, se ajeita sozinho. Eu passei 7 anos cuidando de quem aparecia. Só não tinha entendido, até estar ali no escuro com a chave dele esquentando na minha mão e o Paul Mercer do meu lado, que meu avô também estava, em silêncio, me dizendo que eu podia ser uma dessas pessoas. Paul apertou meu ombro uma vez e me deixou ali, com a água e a chave. Sempre devia ter sido o seu nome. No começo da primavera, as vagas começaram a encher de novo, e a Marina passou a existir de forma aberta como minha, depois de sempre ter sido, no fundo, minha. Eu mantive minha palavra. Paguei a parcela que venceu, e a Becker Sons Marine continuou funcionando. Paul Mercer manteve o emprego, e mais 10 pessoas também, aquelas que apareciam no cais toda manhã quando o vento virava. Eu não tirei o nome do meu pai de nada. Não precisei. Meus pais e eu quase não nos falamos hoje. A escritura ficou no meu nome. A casa é deles, dentro de termos claros, registrados. E clareza, descobri, também é uma forma de misericórdia. Não houve pedido de desculpas. E eu parei de esperar por um faz tempo. Em algum ponto entre a transferência que salvou o cais e a chave de bronze esquentando na minha mão, minha irmã me ligou naquela primavera não para se desculpar, mas para perguntar, com cuidado, se eu ainda queria fazer parte da vida da Ti. Eu respondi a verdade. Eu vou estar na vida da Ti, eu disse, mas do meu jeito. Não como o resto da família decidiu que eu era. A chave de bronze ainda mora no bolso do meu casaco. Só que agora ela fica quente com mais frequência, porque eu estou naquele cais quase toda semana. A placa acima da porta ainda diz Becker Sons, na letra do meu avô. Eu deixei assim. Eles queriam que eu abrisse mão de tudo. O que ninguém nunca entendeu é que eu já tinha decidido dar tudo a eles. Em silêncio. Inteira. Sem pedir nada em troca. Até o momento em que eles fizeram da minha existência o preço disso. Então eu fiquei com tudo. Com a Marina, com a casa, com os registros, com a verdade. E comigo mesma.